Bora lá, pessoal, mais um vídeo. Nós vamos falar agora sobre a mentira. Esse todo mundo gosta, né? Todo mundo quer ver. Mentira, mentira, mentira. Pelo amor de Deus, cuidado com os casamentos. Todo mundo mente, já começa por aí. Inclusive você, pode acreditar nisso. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é um estudo que aconteceu de 20 anos. Falou que todo ser humano mente. Uma hora ou outra ele mente. Independente do tamanho da mentira. Ah, mentira saudável. Conversa fiada. Mas, na profissão de vocês, policiais, vigilantes, guardas, é interessante saber quando a pessoa está mentindo. Então, quero ressaltar que esse assunto é bem interessante, prestem atenção nos vídeos, ouçam os áudios, né, com muita atenção, que é de uma grande valia. Essa videoaula, ela visa aguçar a intuição de vocês para saber se a pessoa está mentindo ou não, porque não é 100%, mas ajuda e muito, não é pouco não. Então vamos lá. Mão na boca. Mentira, né? A gente precisa ressaltar algumas coisas aqui sobre a mentira. Regra geral. Passou a mão na face, cabeça, pescoço, em volta do pescoço, tipo corrente, gola da camisa, da camiseta, bem em torno mesmo ao pescoço, é mentira. Essa é a regra geral, né? Uma das coisas que eu sempre estou comentando aqui, que tudo tem uma origem, né? Por exemplo, a primeira palavra que a gente aprende a falar, ainda que de forma não verbal, é a palavra não. Olha, eu de novo falando do não, da palavra não. Por que que eu estou dizendo isso? Porque os gestos da mentira também é instalado na gente até os 7 anos de idade. E aí, para tirar, meu amigo, é quase impossível. Eu dou um curso chamado Lie to Me, que eu fico quase o dia todo falando sobre a mentira. Cursos presenciais, tá? Online eu ainda estou começando a surfar agora nessa onda. Então, o que que acontece? A mãe, quando ela está amamentando o filho, na primeira mamada, ele não quer mais, ele para de sugar o bico do seio da mãe. A mãe presume que ele quis dormir, ou está morrendo de sono, ou não quer mais mamar mesmo, né? Só que ela não tem certeza, ela insiste. A criança meio que sonolenta, vira o rosto tirando a boca do bico do seio. A mãe leva novamente, já que a criança virou o rosto para um lado, leva naquela mesma direção, a criança vira para o outro. A mãe insiste em levar novamente daquele outro lado e a criança volta a virar para aquele outro. Então, o primeiro sinal de negatividade, o primeiro sinal do não é assim. Porque a mãe percebe que a criança não quer mais, realmente, de fato. E a criança entende que tudo que ela não quer é só fazer aquele gesto com a cabeça. Pronto. Era um CD virgem. Um pendrive virgem. Foi tudo passado. E o que isso tem a ver, a grande palavra, o poder que tem o não, com a mentira? Porque quando a gente é pequeno, até os 7 anos, o filho, ele instala naturalmente esses gestos da mentira. Então, vale a regra. Colocou a mão na face, a mão no cabelo, cabeça, pescoço, nas intermediações do pescoço, é mentira. É a primeira regra. Além daquela que nós já falamos em vídeos anteriores, de olhar para cima e para a direita. Também está mentindo. Ou pelo menos há um indício da pessoa estar mentindo. Então, por exemplo, a criança chega, você olha para ela e fala assim: fulano, foi você que quebrou o vidro da janela da mamãe? Aí ela olha e num gesto meio assustado coloca
o dedo sobre a boca, até às vezes chupando o dedo mesmo, não foi, né? E, aquela coisa toda. E a gente cresce e faz esse gesto, só que aí a gente aprimora inconscientemente. Olha aí o que acontece. Esse cidadão estava morrendo de vontade de colocar o polegar na boca e chupar igual a mamadeira e falar que não foi ele que quebrou o vidro. Né? Então, esse é um dos gestos da mentira. Não precisa necessariamente assim. Às vezes encostar no canto da boca, ali debaixo do nariz, né? Coçar o queixo, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Olha aí. Esse aí não coça o pescoço, mas a gola que está circundando o pescoço é o sinal da mentira. Às vezes não precisa ser uma camisa como essa de gola, né? Mas pode ser uma corrente, uma camiseta convencional, né? Mas sempre próximo ao pescoço. Porque aquele lance de ir ao pescoço, quando era criança, ficou, só que ele aprimorou e ficou assim. Todos nós fazemos isso, tá bom? Isso é uma das coisas mais normal que tem no mundo. Podem acreditar. É legal que eu falei do não, aí vocês devem estar falando, esse Miguel não está entendendo, não falou do não, e o que isso tem a ver com a mentira? Absolutamente tudo. Porque o não, como nasce com a gente literalmente, a coisa mais linda que se tem de pegar alguém mentindo é ele negando a própria história. Esses dias mesmo eu estava com a esposa assistindo uma reportagem, não me lembro exatamente qual, e alguém perguntou para ele, com essa situação do corona, né? Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que se adequou, alguma coisa nessa natureza. E o cara disse, sim, eu sou muito feliz com essa nova adaptação, esse novo normal. E balançava a cabeça fazendo sinal de não. Então quer dizer que ele não concorda com o que ele está falando. É mentira. Está mentindo. E na hora eu expressei isso, mas a minha esposa ria tanto, mas ria tanto. Falou, olha, depois que você falou isso, realmente eu percebi que ele estava falando só da boca para fora. Porque ele negava a história, não, eu sou feliz, eu consegui me adaptar ao novo normal, né? Eu tenho uma condição boa de vida agora, uma condição de viver, né? Até de sobreviver na nossa atual conjuntura. Então, tudo está relacionado à mentira. Essa é uma das coisas mais fortes que tem, que eu gosto de usar muito, particularmente, é perguntar para a pessoa e ela conta a história e ela nega a história. Eu me lembro também uma reportagem que o cunhado estava passando num, acho que era até o Datena mesmo. O cunhado estava sendo entrevistado porque mataram a menina, cunhada dele, né? Irmã da esposa dele, de 16 anos. E a menina não deixou ser estuprada, lutou até morrer, literalmente. Não conseguiu, o cara não conseguiu. A menina brigou bravamente. E aí não foi no Datena não, me lembro que o repórter era da Record, chegou para ele e falou assim, ele chorando em plantos, meu amigo, que atrocidade que aconteceu, eu sei que o momento não é esse e tal, mas a família disse-nos que podíamos entrevistar você e tal. E aí ele chorando, é, eu não tenho palavras para dizer o que aconteceu tal. Aí o repórter perguntou assim, infelizmente, né? Você quer justiça? Você aclama por justiça? E aí ele olha pelo repórter, balançando a cabeça, fazendo sinal de negativo, e diz assim: tem que matar esse cara que fez isso, tem que morrer esse cara que fez isso, a menina dessa, linda, saudável, não sei o que tem e tal. E negava, quando ele fala tem que matar, ele não queria negar. Então, na hora, nessa primeira reportagem, eu até comentei com alguém que estava do meu lado, eu falei assim: ou esse cara está mentindo, porque foi ele que matou, ou ele sabe quem matou e não quer que mate, é uma pessoa próxima, uma pessoa da família. Mas não deu outro, passou uns 3 dias, o cunhado foi preso. Foi ele que tentou estuprar a menina, 16 anos, menina bonita, corpo de mulher, aquela coisa toda. Ele tentou pegar ela na marra, né? Coisa de covarde que tem por aí. A mão nos olhos, né? Fulano, foi você que bateu na sua irmã. E ele já põe a mão no olho lá, esfrega bem o olho e tal, né, querendo chorar, mas na verdade, porque o que acontece, pessoal? O nosso cérebro, ele viu a verdade. Ele registrou tudo. O lado esquerdo, que é o lado do arquivo das imagens, ficou registrado.
Então, quando a pessoa mente, existe uma tendência natural de colocar a mão no olho, no canto do olho, ou esfregar o olho, né? Ou quando isso não acontece, ele dá aquelas piscadas mais demorada. Ele fecha o olho como se estivesse colocando a mão, tampando, né? Aquilo que ele viu, negando. Então, a piscada rápida demais também é indício de mentira. A piscada lenta demais, o cara demora a piscar muito, do intervalo de uma outra piscada, também, né? É, existe esse lance. Isso deve ser observado, isso deve ser olhado, porque, como diz um filósofo amigo meu, os olhos é a alma ou melhor, os olhos é a janela da alma. E é a mais pura verdade, que aí você pega um mentiroso tranquilamente. Bom, passar a mão na orelha, né, coçar a orelha, por dentro da orelha, né, dentro da orelha, atrás da orelha, é mentira também. Agora tem que tomar muito cuidado, mais para frente eu vou explicar por quê, porque nem sempre a mão na orelha é mentira, pode ser dúvida, né? Outra coisa que é importante a gente ressaltar nesse contexto que a gente está falando, que às vezes esse gesto da mentira, esses que eu falei, mais outros que eu vou falar, não é necessariamente do mentiroso, mas pode ser também de uma pessoa que está ouvindo uma mentira. Então fica aí uma dica, quando você estiver conversando com alguém e a pessoa toma uma dessas posturas, desses gestos da mentira, se ela não está falando nada, ela só está te ouvindo, significa que ela não está acreditando no que você está falando. Então muda a conversa também. Qualquer desses gestos da mentira que eu falei, estou falando e vou falar, está relacionado diretamente ao mentiroso. Mas se for a pessoa que está ouvindo alguém falar e toma esse gesto, é porque ela não está confiando, ela não está acreditando naquilo que você está falando, tá certo? Coçar o nariz, né? Por que que o nosso nariz coça? A história do Pinóquio tem um fundamento, não tem? O pessoal mais novo talvez não saiba dessa história, mas era um desenho que tinha o vovô Gepeto e o Pinóquio, toda vez que mentia, o nariz dele crescia. Muita gente nunca entendeu isso, não tinha lógica. Mas quem entende de PNL, como vocês estão entendendo um pouquinho a partir de agora, vão saber a história do Pinóquio. Porque o nosso nariz, quando a gente fica nervoso, ou quando a gente está mentindo e uma coisa está ligada à outra, o nariz coça. Coçou o nariz, mentiu. Mas pode ser nervosismo também. Porque o que faz o nariz coçar é o nervosismo provocado por uma situação perturbadora, por uma situação que você não se sinta bem, numa entrevista de emprego, por exemplo. Ou simplesmente você está nervoso porque está mentindo. Aí vai coçar o nariz. Um palestrante coça o nariz é porque ele está nervoso. Tá? Mas pode ser que ele está contando uma história mentirosa. Aliás, eu adoro fazer isso, contar história. Eu dou uma bolada ali na hora, invento alguma coisa de acordo com o público, sempre coço o meu nariz, não tem jeito. É mentira, é uma história, né? Porque quando a gente fala mentira, você não pode levar ao pé da letra. Por exemplo, eu estou contando uma história que aconteceu, mudo algumas coisas, o que estava do meu lado direito vai para o meu lado esquerdo, e o que estava do meu lado esquerdo vai para o meu lado direito, ou seja, é uma verdade contada várias, uma mentira, perdão, contada várias vezes. Acaba virando uma verdade. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Como no nariz é também, assim como no pescoço, tem muitas, trilhões de vasos sanguíneos, são uma espécie de mangueiras que o sangue circula por dentro dele. Então o que acontece? Quando a pessoa fica nervosa, esses vasos sanguíneos eles se enrijecem, eles por conta do aumento do fluxo de sangue dentro, né? É como se fosse uma mangueira ligada numa torneira, está saindo água, você tampa com o polegar o bico da torneira, a mangueira não vai dar aquela pequena inchada. Agora você imagina trilhões de mangueira tudo num local só. Então o nosso nariz incha. Ou seja, a história do Pinóquio não é infundada, porque quando a gente mente, o nariz incha, cresce, literalmente. E para que esse inchaço desinche rápido, desincha de maneira mais veemente, a necessidade de você dar uma coçada.
Tá? Então, coçou o nariz, você já sabe que há um indício da mentira. Aí com a mão na boca, né? Qualquer forma de colocar a mão na boca, as duas, uma, né? Isso daí é aquela clássica que você contou e a pessoa, né? Normalmente a pessoa até fala, não acredito, né? Então o mentiroso, ele vai fazer isso também. Esse negócio de colocar a mão na boca de uma forma ou de outra, só esfregar o dedo na boca ou a mão na boca, tá? Está relacionado diretamente à mentira também, tá certo? Bom, vou explicar agora para vocês algumas coisas interessantes, porque nem tudo com a mão na cabeça é mentira, como por exemplo, coçar a cabeça, além de ser, pode ser seborréia, caspa, sarna ou qualquer coisa, para uma mulher, como nós já dissemos, é uma liderança. Pode ser que ela está se sentindo flertada e está aceitando aquela cantadinha. Não quer dizer que você pode chegar junto, tá? Vai sair aí dizendo que eu disse isso, vocês me complicam a vida, tá certo? Mas eu vou dar algumas explicações aí com relação a isso. Então, o que acontece? Dentro do aspecto de colocar a mão na cabeça, eu disse que colocar a mão na orelha é mentira, mas se você pôr aí no nódulo, bem aqui, é dúvida. Eu não sei se estou certo daquilo que eu estou falando. Colocar a mão por dentro, atrás da orelha, isso sim é mentira. Coçar aqui, uma, duas vezes é mentira. Agora, olha que interessante. Quando eu coço uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Coçou 5 vezes não é mentira, é dúvida. Eu não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Então, vou dizer, por exemplo, eu não sei, eu cheguei às 4, não, acho que era 5. Quando faz isso é um engano também, né? Me enganei, me equivoquei. Ou senão vai lá atrás na nuca, ó. Me enganei, me equivoquei, desculpa. Agora, olha que interessante. Quando você coloca para trás, a mão na cabeça, mesmo forçando para baixo, você está deixando essa parte vulnerável. Você está dizendo para a pessoa, errei, me equivoquei, mas eu não tenho medo de você. Errei, está errado, pronto, acabou, conserto. É uma pessoa confiável, uma pessoa que te passa confiança. Agora, aquela que põe na nuca atrás e fala, errei, é como se ela quisesse abaixar a cabeça. Ao contrário, proteger essa parte vulnerável, né? Então ela morre de medo de você. Então toma cuidado, que é uma pessoa que puxa seu tapete tranquilo. É uma pessoa que não gosta de você, é uma pessoa que não confia em você. Você deve requerer uma atenção especial para ela, porque na primeira oportunidade que ela puder puxar o seu tapete, ela vai puxar. Não tenha dúvida disso, ok? Certeza? Tranquilo? Até a próxima, então.